Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 50525555. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião dentista Dr. Aônio Vieira. Prazer tê-lo aqui, Dr. Aônio. Prazer é nosso, Zancopé, muito bom estar com vocês. Doutora Déia Bertrão, prazer tê-la aqui, doutora. Muito prazer, Zancopé, prazer a todos, prazer e boa tarde também aos telespectadores. A senhora é psicóloga, escritora, diretora e produtora cultural? Já andei bastante por esse mundo. Você vê, isso? Eu comecei como produtora e assessora de imprensa com música, comecei com Elisete Cardoso. Que maravilha, imagina? Que maravilha. Trabalhei com todo o cancioneiro popular e depois... Psicologia eu tinha feito com 18 anos e tinha parado. E aí recuperei com 42. Sim. Entrei na faculdade, me formei, fui para o mestrado na USP, fui para o doutorado e agora saiu o livro. Ser psicóloga nesse universo que a senhora trabalhava é a coisa mais fácil. Pois é, eu falo que depois... No cancioneiro? Nossa, trabalhei 5 anos com Clodovil, imagine. Foi uma escola tão grande de criatividade, de improvisação, de pessoas que fazem diferente, de pessoas que se conduzem de uma maneira criativa pela vida, diferente. Né? Também conosco a veterinária, oncologista, doutora Juliana Vieira Cirilo. Doutora Juliana, prazer tê-la aqui. Prazer, boa tarde a todos. Estou muito feliz de poder participar desse programa. E espero que tenhamos uma boa conversa hoje à tarde. Amores invisíveis, doutora Déia Bertrão. Casais longevos de diversidade. Esse é o título do livro que a doutora Déia está lançando, já lançou, já... Lançar hoje. Hoje, na Livraria da Vila, sim, da Flatique Coutinho. Sim. E você falou no Brasil, né? Esses casais, eles são casais paulistanos, né? Paulistas e paulistanos, e são casais de classe média alta, então eles eles formam um exemplo, né? Quando a gente fala no Brasil, eu há 2 meses atrás estive num congresso em Minas Gerais, e você vê depoimentos das pessoas, assim, tinha uma tia que era heterossexual, casada com filhos, separou-se, aos 50 anos encontra uma mulher, se casa com ela, e a família inteira não a aceita, e a partir daí nós não temos mais Natal. Né? Isso foi um depoimento de uma das alunas que assistiu ao congresso. Então, é um livro que vem para trazer o exemplo do casamento homoafetivo. Esses casais estão juntos há 40 anos. Mas o Brasil ainda não aceita. Há 25 anos, o menor tem 25 anos. Não estou falando nenhuma novidade, né? Não ainda há uma rejeição muito grande. Ainda há uma rejeição, existe uma dificuldade das pessoas de encarar o seu próprio desejo, né? Se todo homofóbico pensasse que os psis olham para eles como se eles tivessem um desejo reprimido, eles parariam de falar, pelo menos teriam um pouco mais de cuidado, né? Porque para nós, quando alguma coisa te incomoda muito, mas te incomoda tanto que você quer destruir, o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo inteiro, e é o país que nos sites de pornografia mais acessa sites de trans e de LGBT. Você acredita nisso? É aí que você vê que é desejo, né? E é um desejo tão grande que agora tem um governante, não sei de onde, que ele até proibiu a parada gay na cidade dele. Falei, gente, mas que medo, né? O que acontece? Deixa as pessoas. O Drauzio Varela outro dia falou uma coisa muito brilhante, que se você está na sua casa incomodado com o que o seu vizinho do lado está fazendo, vá se tratar. Né? Então, os gays, eles não têm Nick e Minnie, não tem Romeu e Julieta, e eles existem há muitos anos, desde o século XVII, XVIII, que a gente tem, por exemplo, Oscar Wilde, teve um casamento imenso, isso há muitos anos atrás na Inglaterra, né? Então, assim, eles existem e são invisibilizados. Essa pesquisa é uma pesquisa de doutorado, mas, claro que tem
A pesquisa em si foi toda científica, né? Esse livro é um livro muito fácil para se ler. É um livro que eu conto a história dele de uma maneira até romanceada um pouquinho. A parte teórica só entra para contextualizar um pouco o que é o movimento gay, o que aconteceu, por que existe tanta repressão, por que existe tanta dificuldade de aceitação do outro, né? Aceitação. Eu já ouvi colocar de outra forma, e vou passar para a senhora. Não é a aceitação, né? É uma imposição. Aqueles que assumem o seu lado, né, homossexual querem ser aceitos, querem se impor nessa aceitação. E as barreiras são muito grandes, né? Então é esse o aspecto. Como é o racismo? Sim, não é uma forma de como são os deficientes. Como são os deficientes. Rejeição. Outro dia eu estava falando, eu estive há um ano atrás em Madrid, e eu sentada tomando um café, e vi o primeiro cego, vi o segundo cego, vi o terceiro. Eu, em 40 minutos, eu nunca vi tanto cego. Durante toda a minha vida. Na Vila Mariana está cheio. Se eu for lá, tem um instituto ali. Mas aí é por instituto. Lá não. Eles têm uma cidade que é possível eles caminharem. Né? Sim. Eles saem por quê? A sinalização os permite. Porque a cidade os inclui. Né? As pessoas são simpáticas, são atenciosas, são empáticas. Quer dizer, o que é empatia? Né? Empatia não tem nada a ver com simpatia. Empatia tem a ver com a capacidade de você se colocar no lugar do outro. E aí você começa a mudar na sua relação com você mesmo. Então, os gays, eles não estão querendo impor nada a ninguém. Na verdade, o que é imposto a todos nós é a heteronormatividade, que é um palavrão, mas na verdade é. Você vê um menininho de 4, 5 anos, você olha para ele e fala assim, tem namoradinha? Você não fala, tem namoradinha ou namoradinha? Você não abre essa segunda opção. E, na verdade, todos os estudos, tanto biológicos quanto os psíquicos, nós temos uma origem bissexual. Né? Então, existe muita dificuldade da gente, por isso que eu acho que é importante isso, porque o conhecimento tem que sair da academia e tem que chegar nas pessoas. Né? As pessoas têm que saber discutir, para não ficarem falando bobagem, por exemplo, com essa ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe. Né? Gênero é uma categoria tão difícil de ser estudada, tão difícil, que não dá para a gente falar assim desse jeito. Sabe? Tem a ver com poder, tem a ver com história, tem a ver com... Nossa, caldo, muito caldo. Estou ouvindo e, assim, comentando, né, da aceitação, eu vejo assim, no meu prisma, eu vejo aqui no Brasil, os homossexuais, homens, mulheres, né, a maneira que eles interagem na rua. Eu gosto, um dos meus prazeres, dos meus hobbies é viajar, né? Então eu gosto de viajar muito. Então o que eu vejo é que nos outros países, você não vê esse encontro, essa exposição afetiva na rua. Você acha que tem que ser escondido? Não tem que ser escondido, mas nos outros países não tem isso. Madrid. Bem, eu não vejo, já conheço Madrid, Amsterdã. As pessoas andam na rua, é tão liberado as coisas. Mas países evoluídos. Não, é liberado no mundo todo, mas então, eu vejo aqui na Paulista, eles se beijando na rua, se lambendo, se amassando. Eu não fico olhando, eu não vou para Paulista ficar olhando os gays se lambendo, mas eu trabalho lá, sinceramente. Mas isso você fica à noite, assim, não é durante o dia. Não, é durante o dia, à luz do dia. Acho que o doutor quer dizer que dá uma impressão que eles têm uma necessidade de mostrar. Aí é o aspecto que eu disse da aceitação. E se você for? tem uma que me aceitar. aceitar. E se for? Não, se for, ok. Os adolescentes, a gente liga a novela, são cenas tórricas entre heterossexuais. Isso é verdade, nas novelas a gente também. passa na Paulista, a gente também vê heterossexuais o tempo todo se beijando. É humano. Mas abraçar e beijar é tão bom. Você fica incomodado? Eu não fico incomodado se tem uma pessoa se beijando. Mas eu não fico me beijando na rua. Se eu quero ter uma relação assim mais próxima, eu vou para um ambiente fechado. Não, mas quem sabe se você fosse mais jovem, tivesse nascido agora, tivesse 20 anos. Doutora, quando eu era mais jovem. Estar um pouco mais aberto, um pouco mais. Doutora Você sabe que a geração de 30 anos hoje, de 30 para baixo, estão todas quase com muita. É muito forte a bissexualidade. Mas quando eu era jovem, doutora Déia, se eu queria ter uma relação assim mais próxima, a gente tinha uns motéis, até tem hoje, né? Mas tinha os drive-ins, né?
Então, tem drive-in? Tem, mas eu ia, sei lá, me beijar e ter um contato mais íntimo, não em público. E para mim... As pessoas fazem o que querem, desde o momento que elas não te molestem, desde o momento que elas não te ofendam, mas eu acho não assim, seja agressiva. Mas o que o doutor Aônio está colocando... Que é agressivo para ele. Pois é, mas aí é uma problemática... Mas para muitas pessoas, não é? É que ele está aqui, então a gente pode citá-lo. Eu acho que é uma imposição, eles querem impor... esse é o aspecto que eu falei de aceitar, né? Você tem que me aceitar dessa forma. O doutor Aônio colocou... Olha, eu costumo falar uma coisa assim. Sim. Tudo que faz parte do humano me compõe. Tudo que faz parte do humano tem a ver comigo. Tudo, né? Porque eu sou humana, né? Sim. Então é nesse sentido. Eu acho que o amor, ele é bem-vindo. O amor com esses casais, por exemplo, eles têm respeito, eles têm qualidade de vida, eles têm... flexibilização de gênero, você encontra nesses casais, você vê, por exemplo, que os casais héteros, muitos deles, ainda estão se degladiando com o gênero, ainda estão se degladiando para ver se o cara lava a louça, né? Esses casais, tem um sociólogo muito interessante, que eu te recomendo a leitura, inclusive, chamado Giddens, que ele fala o seguinte, que pelos heterossexuais estarem atrelados a um modelo, é difícil os casamentos conseguirem ser diferentes, serem casamentos que satisfaçam exatamente ao casal. Normalmente eles repetem modelos. O casamento dos filhos é bem parecido com o casamento dos pais, né? E esses casais gays, por eles não terem modelos, eles são originais, né? Então você não tem, por exemplo, imposição de gênero. Em relação a dinheiro, em relação a tarefas domésticas, todos fazem tudo. Não tem, você gosta de cozinhar, então você cozinha, gosta de lavar, eu lavo. Não tem isso, isso é trabalho seu. Mesmo quando tem um ganho, vamos dizer, a pessoa ganha mais e sustenta o casal, mesmo assim não tem a autoridade e a hierarquia que tem nos casamentos heterossexuais. Esse livro Amores Invisíveis é um romance, são depoimentos romanceados? Não, eu conto a história dos 4 casais. Eu falo um pouco do movimento gay, falo um pouco do que é o amor, né, do que é você se apaixonar, de como foi difícil para eles. Esses são casais que hoje estão na minha idade. Então, quando eles se descobriram homossexuais, foram perseguidos pelos pais, que eram homofóbicos, com muita dificuldade, né? Tiveram dificuldade de até se reconhecerem, até se aceitarem. Daí precisa o reconhecimento. O reconhecimento social é importante. Por quê? Porque a pessoa tem que vencer o preconceito. Você, desde cedo, um menininho, por exemplo, fica, é mariquinha, é viadinho, não sei. Como é que você acha que a pessoa consegue se construir? Quando ela olha para si mesma, ela fala, puxa, o que eu sou? Eu sou mariquinha, sou viadinho, não valo nada? É isso que eu sou? A pessoa precisa superar o seu próprio preconceito para enfrentar a sociedade. Então, não é fácil. Tem muito sofrimento psíquico. Então, quando você olha um casal se beijando, você olha para ele e você pensa que tem muito sofrimento psíquico ali. E se eles estão tendo essa atitude, é porque eles estão realmente precisando se autoafirmar. Por quê? Vá ver as histórias deles. O Enio Ziman está chegando aqui, o doutor Enio, né? O senhor não está atrasado, não. Eu agradeço o senhor o senhor está em atividade no hospital, terminou o seu trabalho lá e ainda assim conseguiu atender o convite do Gente que Fala para participar. Agradeço, doutor Enio. Eu que agradeço e peço desculpas. Doutora Débora, a Lilian da Pompeia pergunta como o homossexual resolve conflitos religiosos. Quando eu vejo essa pergunta, eu me lembro de Paulo. Paulo é um apóstolo que fala assim, né, que se ele não entendesse de amor, e se ele não amasse, nada valeria. Então, eu acredito que a religiosidade seja muito importante, ela é um dos elementos constitutivos até da Organização Mundial de Saúde, mas os sistemas religiosos em si, eles são de caráter muito privado, e em relação a... O que eu posso ver aí? Só com relação à procriação, né? Os sistemas religiosos sempre falaram muito mal, não só dos homossexuais, mas de todos que não procriam, né? Teve uma época que todos os masturbadores, por exemplo, eram condenados
Na época medieval, eles eram condenados, porque não procriavam. Casais que não têm filhos, normalmente também são muito condenados, porque parece que vivem só para o seu próprio prazer. Então, quando você me pergunta isso, eu fico pensando que deve ser ligado a isso. Um homem, Deus fez Adão e Eva, e daí nasce um filho. Só que Deus fez Adão e Eva em uma série de intersexos. A gente precisa conhecer. Não existe só XX e XY. Existe uma série de variações genéticas. Essas pessoas existem. A gente tem que incluí-las porque elas são humanas. Elas existem, elas pensam, elas sentem, elas têm cidadania, elas contribuem para os impostos. Enfim, elas ajudam a vida, né? Então, quando você me fala isso, eu associo provavelmente a isso. A um homem e uma mulher nasce, mas isso não é verdade. Você mesmo pode me falar, as pessoas falam assim, mas a natureza criou o macho e a fêmea, mas a natureza, todas as espécies mamíferas, por exemplo, são reconhecidas como tendo homossexualidade. Sabia disso? E a homossexualidade, ela é vista, por exemplo, em algumas tribos de macacos, quando os macacos estão em crise, estão em briga, a homossexualidade, ela é lúdica. Ela é feita tanto entre os machos e as fêmeas, como há pouco tempo a gente viu, eu não sei se foi um golfista, não sei que macaco que foi, que estava cuidando de eles são um casal homossexual que tem no zoológico, que estão juntos há 50 anos, acho que são 2 gorilas, se eu não me engano. Então, assim, o problema é que falta conhecimento. A gente tem que entender o que são sistemas religiosos. Sistemas religiosos são todos históricos. Eles nasceram, eles foram criados, eles foram desenvolvidos, eles foram escritos. Na época, por exemplo, do Novo Testamento, foi eleito um padre lá para ver os mais de 40 evangelhos que existiam, mais de 40, inclusive de Maria Madalena, e escolher 4. Vamos escolher esses que são os melhores, os que mais se adequam ao que a gente acha. E os outros? E o Evangelho de Tomé, por exemplo, o Evangelho de Tomé é um evangelho super espiritualizado. Tomé não existiu? Existiu, só que não veio para a mídia. Não foi para a mídia. Doutora, a senhora disse que o lançamento do livro Amores Invisíveis será hoje, onde? Será hoje na Fradique Coutinho, deixa eu pegar o endereço direitinho, 915, das 6 às 9, e semana que vem eu estou no Rio de Janeiro. A senhora tem algum site que se possa adquirir? Não, nesse momento só na própria livraria, no próprio site da Livraria da Vila. Semana que vem eu estou no Rio de Janeiro. Vou fazer também um debate, Parabéns. Convidei 3 professoras, Luísa Raibor, Andréa Magalhães e Lídia Vi. Vamos fazer um debate falando justamente da invisibilidade ontem, hoje e amanhã, com uma grande interrogação, porque a gente não vai saber o que vai ser desse governo. Doutora Juliana Cirilo, tem